Olá, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Instagram Espetáculo Via Crucis. Estamos começando a terceira de uma série de lives que o nosso Instagram está produzindo para contar um pouquinho sobre esse grande espetáculo, gente. Daqui a pouquinho os nossos convidados de hoje já vão chegar e a gente vai poder conversar muito mais sobre o tema da live de hoje, gente, que é a história e a evolução desse espetáculo que há tantos anos emociona e leva tantas pessoas para a plateia e para os palcos. Daqui a pouquinho os nossos convidados já vão chegar por aqui também e a gente vai poder conversar muito mais sobre tudo isso, gente. Lembrando que essa sequência de live, gente, faz parte do projeto do espetáculo Via Crucis, tá? E a gente sempre inicia aqui falando um pouquinho, gente, sobre a realização dele. É a 23ª edição do espetáculo. Ele é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e dos supermercados Pague Menos, com patrocínio da Sapori e da TRBR, apoio da Dani Cosméticos, Christian Tex Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Cassiumara, Cofaco e Unimed. A edição conta também com o apoio institucional da EPTV e a produção cultural da Três Marias. É sempre importante falar, né, dessas empresas que apoiam e tornam possível a realização de um espetáculo grande, né? Como o Via Crucis, seja em espetáculos grandes ou espetáculos pequenos, menores, o apoio, né, das empresas é muito importante por meio das leis de incentivo. Lembrando que a gente vai ter inclusive uma live, viu, gente, sobre esse assunto em breve também aqui no nosso Instagram. Tá bom, gente? Bom, eu sou a Paula Martim, eu sou proponente do projeto Via Crucis, faço a coordenação junto com a Laís Ramires e a gente gostaria de lembrar, né, o nosso espetáculo nasceu lá em 1998, gente. Ele se consolidou e já foram 22 edições realizadas. No ano passado, nesse ano, a gente não pôde realizar devido à pandemia e a gente tem aí a expectativa de poder levar esse espetáculo novamente para os palcos em 2022, tá? A gente pretende fazer essa encenação no Teatro Municipal Manuel Lira e em breve, vocês que estão nos acompanhando aqui, vão ficar sabendo também sobre o período de inscrições para poderem participar, tá? Fiquem ligados! E muito bem, gente, vamos então dar início à nossa live de hoje. Eu gostaria de falar então que o nosso tema é esse, né? A história e a evolução do espetáculo Via Crucis. Ela só foi possível, gente, porque várias pessoas passaram por aqui. Diretores, elenco, produção. E a gente vai bater um papo com quem começou esse projeto inicialmente, com eles, com o Farid Zaine e também com o Jerônimo Vieira, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? O Farid, ele é professor, autor teatral, cantor e compositor. Ele foi responsável pela criação do espetáculo Via Crucis em Santa Bárbara, hoje uma das maiores encenações a céu aberto, tá, do estado. Ele criou também os festivais Viola do Oeste e A Canção da Terra em Santa Bárbara, o Americanta em Americana e o Festival de MPB de Pereira Barreto. Criou a Orquestra Sinfônica de Limeira, além de muitos eventos neste município, onde ele atualmente é o secretário de Cultura, tá? Então temos, portanto, uma autoridade hoje aqui com a gente. E eu vou falar também, gente, com o Jerônimo, Carlos Jerônimo, ele que é ator, diretor e dramaturgo. Já atuou, gente, em mais de 30 espetáculos, entre dramas e comédias. Atuou também no filme O Lucro Acima da Vida, fez uma participação especial na novela Escrava Mãe da TV Record e comerciais para a TV. Ele é autor de vários textos, entre eles os mais encenados foram A Via Sacra,
Via Crucis, Alice através do tempo e Ameríndia, um musical indígena, gente. Ele já dirigiu vários espetáculos com vários grupos de teatro de Limeira e região. É também ator e fundador do grupo Andaime Teatro de Piracicaba há 35 anos, gente. Então a gente já de antemão agradece muito a presença deles. Eles foram simplesmente fundamentais para que o espetáculo Via Crucis nascesse. Feito isso, eu vou aqui chamá-los então para iniciarmos o nosso bate-papo. Farid e Jerônimo já estão por aqui. Posso chamá-los para o nosso bate-papo? Vamos lá então, hein? Se quiserem me mandar um oi aqui, acho que o Farid eu já encontrei, hein? Vamos localizar aqui. Farid, se quiser me mandar um oi ou quiserem me enviar a solicitação também, gente, podem enviar, que eu acho que até vai ficar mais fácil para localizá-los aqui, hein? Aê, vamos lá, Farid já começou. Vamos entrar ao vivo com Farid. O Jerônimo tá aqui também. Aê! Boa noite, Farid! Que alegria! Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Uma alegria para mim, aí já o Jerônimo entrando também, né? Então, muito obrigado por poder participar desse momento. A gente que agradece, né? Oi, Jerônimo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Farid? Faz tempo que a gente não se vê. Ah, faz. A gente trabalha junto, mas quase a gente não se vê. É importante é que a gente se vê nesses momentos aqui, então é muito gracioso tudo isso. Com certeza. Muito Olha, obrigada está pelo convite. proporcionando encontros também, né? Bom, gente, para começar, como a gente falou no início, vocês foram os responsáveis pela criação do espetáculo Via Crucis, lá em 1998. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas o espetáculo permaneceu vivo e em constante transformação, né? E vocês, inclusive, sempre que podem, estão por perto, porque eu sei, eu já os vi na plateia acompanhando, né? Isso é fantástico, porque vocês realmente mantiveram esse vínculo, né? E para começar, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho, pode ser o Farid, né, iniciando, para contar um pouquinho de como surgiu, né, essa ideia de levar para a comunidade barbarense um espetáculo que narrasse a Paixão de Cristo. Então, começou quando eu fui convidado pelo secretário de Cultura da época, que era o Paulo Delbu, para vir para Santa Bárbara, cuidar de projetos especiais para a Secretaria da Cultura, né? Eu vinha de uma experiência assim bastante longa já na Secretaria da Cultura de Limeira e eu vim e criei vários projetos, né? Em 97 já os festivais, né? A Canção da Terra, a Viola do Oeste, o projeto Verso Vivo e muitos outros projetos. E um que era maior, né? Eu tinha em Limeira a Via Sacra. Logo que eu entrei na Secretaria de Cultura de Limeira, eu chamei o Jerônimo, que era nosso professor de teatro, falei, Jerônimo, nós vamos montar uma Paixão de Cristo aqui em Limeira, mas diferente. E eu sempre gostei também, Paulo, do nome, sabe? Então, como eu tenho uma formação religiosa da infância, eu sempre fiquei encantado com a liturgia da Igreja Católica, né? E na Semana Santa, eu morava numa cidade muito pequena, né, Corumbataí, eu via aquela procissão em torno da igreja, né? A Verônica cantando, aquilo me marcou profundamente. Então, quando eu criei em Limeira, eu falei, não quero que seja a Paixão de Cristo simplesmente, né? Vamos fazer a Via Sacra. É um espetáculo de teatro baseado mesmo nas 14 estações da Via Sacra. Aí pedi para o Jerônimo e uma professora que estava junto com ele aqui também, né? E os dois fizeram o texto e a gente encenou com aquela concepção que eu tinha dos passos da Via Sacra. E quando eu fui para Santa Bárbara, então a gente já tinha uma experiência pregressa, né, nesse sentido, já de 6 edições da Via Sacra. Aí, como eu não estava tendo sem um espaço político, tinha mudança, mudou o grupo na cidade, você sabe como que é. Então, eu fui convidado pelo Paulo e fui para Santa Bárbara. E aí,
eu pedi para ele, falei, eu quero chamar o Jerônimo, porque eu quero criar aqui a Paixão de Cristo, mas nos moldes que eu fiz em Limeira. Então, para diferenciar, eu chamei de Via Crucis, né? Que é um nome, assim, também que ninguém tem esse nome. Nenhuma Paixão de Cristo no interior tem esse nome, né? Poxa, que Via Crucis, legal! né? Olha isso. Ficamos, assim, autênticos com esse nome, né? Com certeza, com certeza. E aí tinha aquele espaço do Centro Social Urbano, né? Já fui lá, vi aquele espaço, achei maravilhoso para colocar a Via Crucis lá. E assim foi. E foi feito com, né, assim, com muita garra na primeira edição, porque foi feito só com recursos que a gente tinha na prefeitura naquela época, né? Tanto a parte estrutural, de obras, era todo o pessoal da prefeitura, cenário, né? Tudo. Então a gente fez toda aquela campanha para vir gente, né? Para essa primeira edição, que se chamava Via Sacra, ano 1, né? A maior história de todos os tempos, contada pelo povo de Santa Bárbara. Era nosso slogan, né? E aí deu muito certo, o pessoal veio, a gente tinha a Detinha, né? A Detinha de saudosa lembrança, que fez o figurino, né? Nossa, que Todo legal. o figurino feito. Então, era assim, foi uma união de todas as secretarias, inclusive da prefeitura, que resultou na produção desse espetáculo, que já nasceu grandioso, né? Já nasceu grandioso, mas depois a gente teve a felicidade de ver, quando eu saí de Santa Bárbara, né? Voltei para Limeira, para outras cidades, fazer trabalhos, e eu vi, né, com muita felicidade o espetáculo não só continuar, como crescer, né? E depois, através de leis de incentivo, também poder obter recursos, sem ser só os recursos próprios da prefeitura, e se transformar nessa grande referência teatral que hoje é a Via Cruz. Para mim, e com certeza para o Jerônimo, isso é só orgulho, é só orgulho. A gente fez aí, criou uma família, né? Na Via Cruz de Santa Bárbara. Esses amigos que permaneceram, né? Tem gente hoje no Facebook, nos contatos do WhatsApp, que são amigos que a gente criou aí em Santa Bárbara, que permanecem até hoje, né? Com Não só, certeza, Farid. Vocês não são só os lembrados com muito responsáveis. carinhos. A gente também tem todo o carinho por eles, né? E essa amizade continua. E, claro, vieram os novos, assim como aqui também. Aqui na Via Sacra Limeira, muita gente... Olha, o espetáculo tem 30 anos e tem gente que acompanha desde o primeiro, para você ter ideia, né? No elenco e na plateia. Exatamente, exatamente. Então, é sempre uma alegria. E também, como é muito bom ver o que acontece em Santa Bárbara, essa renovação, esse espetáculo que a cada ano, né, não fica só grandioso em termos técnicos, mas também busca elementos dramatúrgicos, cenográficos diferentes e atraentes para o público. A história é a mesma, a gente sabe, mas muda a forma de contá-la, né? Então, foi o que eu fiz aqui também em Limeira, tanto que a última edição, a edição mais recente da Via Sacra, nós transformamos em um musical. Hoje a Via Sacra em Pois Limeira é. E foi a primeira, assim, do gênero, né? Aqui na região também. Eu tenho impressão que no estado de São Paulo inteiro não tem uma Paixão de Cristo, né, inteiramente cantada e outra inteiramente escrita e musicada, né? Com só o texto é totalmente original, porque o texto fui eu que escrevi, e a música foi composta exclusivamente para a nossa Via Sacra musical, né, por compositores da cidade. O meu parceiro do Grupo Avena, da minha banda, dois deles, né, Joaquim Prado e Emanuel Massaro. Né? O Joaquim compôs 2 temas musicais, o Pai Nosso e o tema principal, e todo o texto foi musicado pelo Emanuel Massaro. E a gente tem também, né, aqui um diretor musical, que é o Vinícius Henrique Ferreira, um grande regente de coro, né? E a gente tinha além do elenco tradicional da Via Sacra, nós temos também o coro da Orquestra Sinfônica, que é um coro espetacular, que hoje produz óperas, grandes musicais, né? Então, nós contamos digamos, com esse material humano extraordinário, e a gente pôde criar esse espetáculo. Fica a dica aí para
Santa Bárbara, hein? Pois é, uma ideia com certeza bem diferenciada, assim. E artistas nós temos, né? Com certeza Tem, para tem. criar um espetáculo nesse gênero, né? Você Me falou, chama que Farid, eu vou. ó, fica a dica. Jerônimo Ô, também vai. Farid, Fala pro com Otávio, viu? certeza. Farid, você mencionou os primeiros anos e pessoas que estão, né, no projeto de Limeira desde a primeira edição. E eu tenho um exemplo aqui que participou da primeira edição com vocês, que foi o Otávio, né? O Otávio Delaneza, que hoje é o atual diretor. E ele está dizendo aqui, ó, meus amados, vocês se lembram? Se lembram que ele esteve com vocês lá na primeira edição? Mas não tenha Claro, dúvida, claro. Otávio é um querido, né? Otávio é super. A gente viu o crescimento do Otávio, que depois, né? Ele era um catatal, né? No começo da gestão. Então, acompanhar a evolução do Otávio também foi uma alegria muito grande para a gente, porque não só através da Via Sacra, mas depois vendo os espetáculos que ele produziu e que ele dirigiu, a participação dele nos festivais de teatro, inclusive no Festival Nacional de Teatro de Limeira, que ele é sempre uma presença constante aqui, né? Foi premiado nesse festival. O Otávio é um grande talento, né? E é um orgulho para a gente. E também tem outras pessoas, tem a Rai, né? A Rai, que Sim! fez muitos anos, a Verônica, a família Urbano. o Urbano Aranha, a família da Clarete, né? O Zé Lourenço. Sim! Então, esse pessoal todo A aí. Bianca, na verdade, continua com a gente no elenco. Ela teve na edição de 2019, fazendo a Cláudia. E tem uma história fantástica, né? Ela conheceu o Renato, Sim, se tornou o marido dela no espetáculo. O foi. espetáculo tem uma característica muito familiar, assim, né? E Muito ele familiar. agrega pessoas, Criou, né? criou, Cria criou vários vínculos, casais. né? Ô, Criou Criaram Jerônimo, vários vários casais. falando nessas lembranças, Jerônimo, o que te vem à mente, assim, né? Desses primeiros anos do espetáculo, o que te marcou? Ó, eu teria bastante coisa para falar, mas o Farid falou quase tudo. Então só vim para me despedir Não, que isso, tem muita história e para dizer que eu amo contar, que muito vocês. isso? Até logo, até breve. Estarei aí na plateia. Imagina, tem Não, tanta ó, história para contar, tenho certeza. caramba, gente. Tem pessoas que passaram por nós, que são pessoas amáveis, pessoas que a gente mantém até hoje um convívio, mantém uma alegria da gente estar dividido, sempre novas situações, né? Gente, formamos casais, né? Tivemos, sei lá, a felicidade de ver esses casais até hoje juntos e fazendo teatro, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por nós e continuam fazendo teatro até hoje, né? Nós O tivemos Sandro, grandes, o Jerônimo, o Sandro e a Sabrina, que começaram com a o gente na Via Sandro, Sacra, se casaram e hoje estão lá no Rio Grande do Sul. E eles encenam lá um texto meu, que é o Alto da Paixão, inclusive, lá no Rio Grande do Sul. Poxa, que legal. Lembrando que a Sabrina também ela vai estar com a gente, viu? Em uma das lives, como um dos talentos revelados e revelados por vocês mesmo. que legal, que legal. A Sabrina merece. A Sabrina, assim como todas as pessoas que passaram por nós, né, tem todo o carinho nosso, tem toda a nossa torcida para que consiga, né, transformar o teatro como uma experiência de vida, como algo que possa se revelar como algo seu, né, e repartir isso para a comunidade. Isso que é o mais importante, né? Gente, não tem como. Eu estou muito emocionado hoje de estar aqui com vocês para saber, por exemplo, né, nas primeiras vezes que nós fizemos aí, nós contamos com um apoio grandíssimo da igreja. A gente não pode esquecer disso, que nós passamos por várias igrejas, conversando com os padres, conversando com as pessoas, até falamos durante a missa, né, convidando as pessoas para estarem fazendo parte da Via Crucis.
né? E isso foi muito importante para nós, porque a gente não esperava, por exemplo, que uma das primeiras apresentações da Via Cruz nós tivéssemos o público que nós tivemos, né? E isso foi para a gente uma responsabilidade muito grande, né? E fazer isso nos anos posteriores e trazer esse público de volta, e muito mais ainda, porque nós vimos pessoas sentadas, pessoas em pé, as pessoas não conseguindo ver e depois voltando no outro dia para poder presenciar melhor o espetáculo, entendeu? Isso tudo para a gente foi muito importante, um aprendizado, além de ser um grande aprendizado, né? Estar em convívio com as pessoas que amam teatro, estar em convívio com pessoas como o Urbano, né? O Urbano foi muito sensacional, assim como as outras pessoas que fizeram o Sinédrio, né? Eu não estou lembrado do nome aqui, mas inclusive o Bosco, que foi o nosso, Evair, o Bosco, que foi, o Bosco, que foi o nosso Cristo, que a gente foi buscar em outra cidade, Americano. Né? E veio. E a gente tem atualmente pessoas de Americana também no elenco. Olha, eu fiz... Jerônimo, lembra? Eu fiz um trabalho, Paulo, de teatro na então Ripasa. Sim. Né? Hoje é Suzano, né? Nem sei se já mudou de nome também. Mas lá, acho que é Suzano ainda. Suzano, eu fiz um trabalho e eu criei um grupo de teatro lá, porque a empresa me contratou para fazer um trabalho sobre segurança. E eu criava um elenco com os funcionários da empresa, né? Era muito legal. E aí, aquele pessoal que fez comigo veio todinho para Viaçar, que o Jerônimo aproveitou todos, né? Inclusive Maria, o Centurião, né? Foram personagens que vieram. Como ele chama, meu Deus do céu? Salomé também, né? Salomé veio de lá, né? Na época, o Guina, né? O Aguinaldo. Poxa, que legal, gente! Eu não sabia. O Aguinaldo fez o Pilatos, né? E teve um lá, aquele grandão que fez o Centurião, né? Enfim, era uma turma maravilhosa, se integrou completamente ao elenco de Santa Bárbara e ficaram também por várias edições, né? Participando. E para a gente é muito bacana, sabe, né? Pensar que essas pessoas, né, lá atrás geraram esse vínculo, os vínculos que vocês tiveram, né? Que vieram para o espetáculo e muitos ficaram e geraram novos vínculos. Eu acho que o Via Crucis tem essa característica muito forte, assim, né? Eu até quero ler uma mensagem. Ela é muito familiar, né? Ela é muito familiar, por isso que ela é muito familiar, por isso que ela criou essa união, criou esse elo, né, com a cidade, com a religião, com todo o aspecto religioso, independente, porque a gente não criou um espetáculo religioso defendendo igrejas, mas nós fizemos, né, de uma forma que fosse para todas as pessoas, né, para todas as religiões. E nós tivemos pessoas de várias religiões no elenco, né? Não tivemos só o pessoal do católico, nós tivemos várias pessoas, inclusive os que não frequentavam igrejas, né? Mas, assim, o mais importante de tudo isso foi assim, o Farid falou da Betinha, gente. A Betinha foi uma pessoa completamente apaixonada, né, pelo evento, e quando a gente ia conversar com ela, a gente falava, Betinha, pode colocar mais isso aqui? Ela falava, ai, não sei, Jerônimo, mas eu vou tentar. E saiu, gente, e saiu. E voltava com aquela coisa maravilhosa, né? Os primeiros figurinos são muito bonitos. Não quero dizer que hoje não são, mas os primeiros figurinos construídos, gente, eram um luxo, era muito grandioso, né? Tão grandioso que hoje as pessoas que continuam, né, com a Via Crucis, né, tem todo esse respeito que foi conseguido lá atrás. Gente, o Otávio tem um trabalho grandioso, o Almir fez um trabalho grandioso, porque uma das coisas mais importantes que a gente tem é o seguinte: quem vai seguir depois de nós? Será que
vai dar um rebaixar ou se ela vai para a primeira divisão, né? E aí, assim, as pessoas que assumiram, como o Almir e depois o Otávio, entendeu? Criaram essa grande empresa, né? Porque a empresa só funciona se tem um grande administrador, um grande Sem diretor, dúvida, né? sem dúvida. E isso fez com que a Via Cruz se tornasse hoje grandiosa, justamente por causa dessas pessoas que tiveram uma visão além das que a gente tinha. É por isso que Não elas se só não, tornaram grandes. não só não foi rebaixada, como foi para a divisão especial, tá bom? E E ela olha, saiu gente, da segunda e vocês foi para a falaram, né, primeira. dessas pessoas. Uma delas é a Laís Ramires. Quero mandar um abraço para a Laís. E tá mandando uma mensagem aqui para vocês, ó. Gratidão, queridos, por terem dado esse primeiro passo, por fazerem história. Adoraria ter participado nesse período. A gente sempre olha com muito carinho, né, para esse momento. A gente tem nosso arquivo de fotos e a gente mergulha mesmo, né, nessa lembrança. Tem Legal. também a Val, ó, mandando uma mensagem aqui. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês iniciaram, que resiste até os tempos atuais. E o Otávio dizendo, o carinho é recíproco, viu? E o Ah, eu já pessoal que está aproveito, viu, chegando Paulo? aqui, linda É. história, excelente essa união. Gente, se vocês tiverem perguntas, se quiserem deixar mensagens, podem mandar aqui no nosso chat, tá? Que a gente vai conversando e vai abrindo a oportunidade também. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, com o Almir Pugina, tá, gente? Hoje, como nós vamos ter aí essa rotatividade, então a conversa não vai se estender muito, né? Mas a gente, inclusive, já deixa aqui, né, o caminho aberto para outras oportunidades, para a gente conversar sobre outros temas aí. E, enfim, trazer a história e manter a história viva, eu acho que é um papel muito importante, assim, né, para qualquer coisa que se deseja na vida. Com E certeza, eu eu queria queria que você, aproveitar, só por mandar favor, também um grande abraço para todo o pessoal aí que tá participando, Claro. né? E um enorme carinho por todos eles. Quem conhece a nossa história, quem participou lá atrás e quem está atualmente, né? E a gente tem o mesmo respeito e o mesmo carinho. Queria também deixar um abraço para o Almir, para o Gina, né? Do Otávio nós já falamos, o Almir também, um grande parceiro. E o Evandro, né, o secretário, quero cumprimentar o Evandro, que eu vi tão jovem assim, né, já entrar e fazer esse trabalho extraordinário aí na cidade de Santa Bárbara e ter permitido, não só ter permitido, como ter dado todo o apoio para que a Via Cruz permanecesse, pudesse crescer ainda mais, né? Todos com certeza. de parabéns e sabem que tem aqui os parceiros eternos e que a gente está sempre à disposição, né? E, em geral, às vezes não dá para acompanhar e assistir, porque é sempre na mesma época que a gente faz aqui, né? Os ensaios finais, toda aquela preparação e os dias de apresentação, em geral, coincidem. Mas a gente fica com o coração dividido, uma parte pulsando em Santa Bárbara, com a história da Via Cruz, e a outra aqui, com a Via Sacra de Limeira. Vocês nos emocionam. Muito obrigada, viu, por essa, né, essa parceria de tantos anos e longuíssima data. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, de momentos curiosos, de lembranças que vocês têm, assim, daqueles anos iniciais e também falassem como é para vocês a sensação de acompanhar a evolução do espetáculo. Olha, eu vou falar primeiro, porque eu quero destacar uma coisa aqui. O Farid vai falar primeiro, depois legal. Tá? O Jerônimo. Não, ele sabe que eu vou falar. Porque assim, eu trouxe o Jerônimo, mas aí eu tenho que ficar atrás, sabe? Aí ele brigando, ele matando todo mundo, e eu salvando, eu socorrendo, entendeu? Então... Por relações públicas, né, do projeto ali, né? Apagando incêndio. Não, porque... Desculpa, Farid, vou relembrar um. Né? Ele dirigindo, mas eu sempre acompanhei a coordenação geral do espetáculo, sempre, porque eu também sou da área de teatro, e eu estou brincando porque o Jerônimo, os espetáculos que eu fiz como ator, todos eles foram dirigidos pelo Jerônimo, né?
Que Olha, legal! mas tendo saúde, tudo bem, né? Então, Dá para encarar, né? Dá Me para aguenta, me encarar. aguenta, me aguenta. mas é sempre assim, uma parceria muito antiga, muito longa, que perdura até hoje. Então, né? E era assim, muito engraçado mesmo, porque o Jerônimo é daquele diretor perfeccionista, né? Quer repetir a mesma cena 30 vezes e pega no pé. E às vezes, e no estúdio sou eu que sou mais chato, sabe? Com, no estúdio Tá sou eu. vendo, Jerônimo? Ainda bem que ele entrega, É. né? Ó. Não, mas Não, até hoje é assim. até Até hoje hoje é assim, né? chega no estúdio. Eu sou muito rigoroso com língua portuguesa também, sabe? Que é uma coisa que eu estudo demais. E na hora de construir textos e gravação, é o meu suplício, porque eu tenho que corrigir, eu tenho que ficar atento em concordância, sabe? É. Então, eu lembro de uma cena de um Quando a ator. gente vê o Farid fazendo assim, ó, é Aí um porque ator alguma coisa deu errado. gravando Já prepara o coração, né? para lembrar uma coisa, dentre as milhões que aconteciam nas gravações, né? Aí um ator falando o texto, ele tinha que falar uma frase que não estava antes, foi colocada lá, né? Para ele falar, e tinha lá os senhores do templo. E ele falava, os senhores do templo. E eu, e eu não, templo, né? Ah, tá, templo. Não, então vai, então treina aí. Então, assim, os senhores do templo. Não, para, os senhores do templo. Não conseguia. Daí eu falei, vamos treinar. Falar, templo. Sabe aquele exercício? Põe o Sim. templo. Aí ele fazia, templo. Então tá, vamos gravar. Os senhores do templo. Eu, fala casa, os senhores da casa. Ó, salvos pelos sinônimos da língua portuguesa, né? Isso É acontecia, verdade. sabe? A gente perdeu. Aconteceu muito, não foi só lá não, aqui também, aconteceu muito. Ah, sim, sempre acontece, Mas não. são pessoas que não conseguem articular o L, né? Então ela Sim. troca pelo R, né? Então é difícil. E o espetáculo gravado, né? A gente falou um pouco sobre isso ontem com o Otávio. Tem a frustração, né? Então é importante ter esse trabalho, né? Durante a gravação de persistir, porque depois é o que ficou. É o que ficou. É o que ficou. O R, eu falei, não, o R, gente, que é um drama, né? Senhor, Sim, não é um drama feio, regional, né? é nosso. Característica nossa, né? É nosso, é bonito, né? Porque eu falo carta, eu falo porta. Mas a gente está fazendo um espetáculo que não reflete regionalismo, né? Sim. Então, eu fizesse com o Nordeste, lá no Nordeste permitisse o regionalismo, né? Aí a Nossa Senhora ia falar, tá sofrendo, bichinho, né? Não. Exato. Não tá. Então a gente teria que fazer uma linguagem a mais neutra possível. Era só isso, não era condenar o nosso R de jeito nenhum. Claro. Então, claro. mas assim, a hora do exercício, que tinha que treinar nos ensaios, né? A frase, uma certa carta perto da porta. Uma certa carta perto da porta. Ah, meu Deus. Era a noite mais engraçada, porque você já viu, né? O certa carta, o primeiro poderia sair, o terceiro já era a porta, já era a carta. Era uma tensão redobrada, né? Mas é assim hoje, até assim, né? Sempre, né? Todos os grupos, né? Mas isso é uma dificuldade que a gente encontra, não só nas pessoas que estão iniciando, mas inclusive em atores já consagrados. Sim. Mas não é condenar o jeito de falar. Um problema de linguagem, né? De regionalismo. Né? Aliás, tem aqueles que não aceitam o regionalismo. Né? Mas é importante que a gente faça da melhor maneira, respeitando. Voltou, você tinha sumido. Desculpa, gente, desculpa. O celular aqui deu um bug. Falou que precisava esfriar. Começou a reclamar aqui, gente. Eu sei que tá calor, né? Mas não era para tanto também, né? Não era para tanto. Mas felizmente voltou. Acho que agora a gente consegue seguir. Escuta, então, aí nosso papo, eu tenho que pedir desculpa que eu já tenho que entrar em outro, né? Em outro programa. Já tá, meu horário passou um pouquinho, que era às 20 horas. Então, eu quero agradecer muito pelo convite. A Via Crucis, assim,
faz parte da história das nossas vidas. A gente tem carinho enorme por esse espetáculo, uma torcida muito grande, né? E quero deixar mais uma vez registrado que vocês podem contar com a gente sempre, né? E vamos torcer também para que as coisas melhorem e possa acontecer o espetáculo desse ano, né? A gente está tão apreensivo com a história da nova variante aí. É verdade, é Mas verdade. eu tenho muita fé, né, em que nós poderíamos, né, realizar, tanto em Santa Bárbara quanto em Limeira, os nossos espetáculos. Então, Que grande assim seja. que Farid, assim seja. muito obrigada, tá? Em nome de toda a produção, de todo o espetáculo Via Crucis, foi uma alegria gigantesca falar com vocês. Eu quero deixar o espaço também para o Jerônimo se despedir aqui, mas recebam o nosso abraço fraternal e faço minhas as suas palavras, que a gente consiga, né? A gente está nessa torcida para que seja possível realizar a edição de 2022, mas que, sobretudo, a segurança prevaleça, né? Então, Com acho que certeza. essa é a mensagem principal, né? Um Com forte certeza. abraço. Pra Jerônimo, você. deixo para você agora que se despedir aqui do pessoal também. Eu agradeço o convite, né? E estar junto com vocês é uma honra muito grande, sabendo aí que nós teremos no ano que vem algumas precauções ainda, né? Porque nós sabemos que variantes nunca chegarão a Brasília, que Brasília já tem, né? Então a gente fica tranquilo com isso, né? E sabendo que nós, enquanto atores, diretores, a gente sempre quer estar no meio do público, não tem essa. A gente sempre quer o público, ele é mais importante para a gente, né? E essa função o teatro cumpre bem, dessa união entre público e espetáculo, né? Sabemos que no ano que vem, talvez ainda seja meio dificultoso, mas com isso, gente, a gente dribla, né? A gente sabe que se tiver problemática, a gente não faz. Se tiver muito bem, e vai estar muito bem, nós estaremos, claro, em cena nesse próximo ano, né? Quero agradecer também o Otávio, o Almir, agradecer a você, ao Farid, né, que é um grande parceiro meu, né? E sabermos que tudo depende de nós, do respeito que nós temos com o outro. É só respeitando o outro que a gente consegue acabar com essa crise de saúde no Brasil e no mundo. Obrigada, muito obrigada, Jerônimo. Valeu. Isso. Também Valeu. faço minhas as suas palavras. Tchau, muito abraço. E, Tchau. aliás, se vocês quiserem permanecer, tá? O Farid tem compromisso, mas Jerônimo pode acompanhar e manda qualquer coisa aqui no chat pra gente, se quiser interagir, tá? A gente vai gostar de tê-los aqui, de continuar com vocês aqui online também, tá? Valeu. Tá bom. A gente está saindo aqui, mas sim com pesar, tá? Fica Mas à vontade. fica o convite para uma próxima, hein? Que seja a primeira de chamar. outras, né? É só chamar. Tchau, Tá muito obrigada. Tchau. Adoramos. Muito bem, gente. Estamos aqui ao vivo no Instagram do Espetáculo Via Crucis, como vocês sabem. A gente vai realizar uma série de lives, tá? Assim, nas próximas semanas, né? Nos próximos meses. A ideia é contar um pouquinho mais desse espetáculo, dar oportunidade para que todos saibam mais do que acontece, né? O dia a dia de uma produção cultural, teatral, do porte do Espetáculo Via Crucis. Então, portanto, uma prestação de serviços mesmo e, claro, uma oportunidade para todos acompanharem um pouquinho mais do espetáculo. E olha, gente, agora nós vamos continuar, não saiam daí, tá? A gente vai continuar o nosso bate-papo. Eu não sei se o Almir já está por aqui, porque ele seria o próximo, né? Na nossa sequência cronológica. Depois, então, da atuação do Farid e do Jerônimo, o espetáculo Via Crucis passou a ser conduzido em 2005 por ele, ó. Ele tá aqui atrás, gente. Ele, Almir Pugina, que hoje faz parte do elenco. Mais de 2008 até 2005, perdão, até 2012, o espetáculo foi conduzido e dirigido por ele. Eu, inclusive, olha,
comecei o espetáculo lá em 2005 com o Almir Pugina e foram anos muito especiais para mim. Não sei se o tio Mir, né? Tio Mir, como a Sandra tá dizendo, tá por aqui. Oi, Fê, boa noite. Que alegria revê-lo, rever todos vocês. Vou chamar você então, hein? Tio Mir, como disse a Sandra, estou te chamando. Bora entrar ao vivo. Teremos 2 Almires agora, hein? O Almir aqui no cartaz e o Almir agora. Ao vivo e a cores. Ai. Oi, boa noite. Ai. Estão me ouvindo? Opa, estamos te ouvindo bem. Você me ouve bem também, Almir? Sim, Paulinha, boa noite. Boa noite a todas e todos e todes. Você, como sempre, fazendo muito bem aquilo que se propõe fazer. Fico muito feliz com você conduzindo esse trabalho brilhantemente, viu? Poxa, muito obrigada, mas o brilhantismo tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó o rostinho dele aqui, ó. Tá nervoso? Tá aqui, ó. Tá de bom humor? Tá aqui, ó. Maravilhoso. Todas as expressões, todas as faces. Esse é o Almir Pugina, um ator completo e um diretor fantástico, tá? Vou apresentar um pouquinho dele aqui também, né, gente? É um profissional da área das artes cênicas, onde atua como diretor de teatro, dramaturgo, produtor e ator. Ele iniciou sua carreira em 85 e desde 2002 ele é funcionário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, onde coordenou eventos culturais, como inclusive o Via Crucis, de 2005 a 2012, né? Ele fez também as seletivas municipais e regionais do Mapa Cultural Paulista, concurso de declamações de poesias, festivais de teatro, além de integrar equipes técnicas da Virada Cultural Paulista e de publicações de editais de projetos culturais. Lembrando que se você gosta desse tema de projetos culturais, depois a gente vai ter um bate-papo mais detalhado sobre isso com o pessoal lá da Três Marias, tá? Então, vale a pena ficar acompanhando aqui o nosso canal. Olha, tio Mir, já tem uma pessoa aqui, ó, Sandra falando, uma pessoa super do bem e humilde. Sou suspeita, e é isso mesmo. Fantástico e desenvolve um trabalho maravilhoso. E a gente vai junto, né? Vai se desenvolvendo com ele. Almir, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência lá em 2005, esse convite para assumir o espetáculo Via Crucis. Bom, primeiro eu queria agradecer a generosidade, os apontamentos, o apreço, né, com que o Farid e o Jerônimo se referiram à minha pessoa. Pois bem, houve uma mudança na gestão e aí veio esse convite, né, para fazer, o que é um grande desafio, porque como eles disseram, o projeto Via Crucis, ele começou grandioso, né, já conquistando um respeito e um espaço dentro da cultura barbarense muito expressivo. Então, ou seja, continuar com o espetáculo nesse patamar foi um grande desafio. Eu já havia tido uma experiência em Mogi Guaçu, sendo assistente de direção do Grego Defterios, fazendo a Paixão de Cristo lá em Mogi Guaçu. Um abraço para ele, maravilhoso. E aí depois também fui, e também fiz cena, depois eu dirigi o espetáculo lá. Então eu tinha um conhecimento, sim, do espetáculo, sabia da responsabilidade, e eu procurei, na verdade, me atrelar, me agregar, né, junto com esses que tinham vindo com eles. Né? Porque, na verdade, eles traziam no bojo toda a experiência do Farid, toda a experiência do Jerônimo. Então, ou seja, eu me associei, foi um trabalho de parceria com aqueles que já estavam no projeto. Então, na verdade, o que a gente fez foi dar continuidade a um projeto já muito bem implementado dentro do município, que veio de um plano de governo e se tornou uma política de Estado, né? Porque até hoje, ele é feito. Então, ou seja, eu senti essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, eu acho que eu tive a sagacidade de me colocar no lugar de pessoa que estava começando num projeto que já tinha começado e que vinha com pessoas muito mais experientes que eu neste lugar.
Então, ou seja, foi, na verdade, conduzir nesse sentido, né? Foi assim. E Almir, o que que você se lembra, assim, né? O que que te marcou desse período que você assumiu esse projeto, assim? Você lembra de momentos curiosos, coisas que você queira compartilhar aqui com a gente? Olha, tem vários, né? Assim, vários momentos curiosos. E quando a gente fala em momentos curiosos, a gente tá se referindo a pessoas que o público não sabe, né? Por exemplo, uma vez eu tive que entrar em cena. E foi uma situação engraçada, ao mesmo tempo desesperadora, porque começou a chover e nós estávamos nos momentos finais do espetáculo. E aí, ou seja, tinha situações muito... eu sou responsável pelas pessoas que estão na cena. Eu me sinto assim quando eu estou dirigindo. E deve ser assim também com as outras pessoas que estão nessa função, né? Eu acredito. E aí eu fiquei muito preocupado com a segurança do elenco. Então eu deixei o Heraldo Vaz, que até hoje faz, né, a trilha. Na época eu soltava as falas, né? Eu dava start nas falas e o Heraldo fazia a trilha incidental, concomitantemente enquanto o espetáculo rolava. E eu ficava ali junto com a técnica. E eu não tenho serenidade suficiente para não fazer nada durante o espetáculo. Mesmo sendo diretor, eu preciso estar em ação. O teatro, para mim, é muito fazer, é muito agir, né? E, embora estar na direção já é manter um olhar muito precioso para com o espetáculo, eu tenho uma ansiedade muito latente. Eu deixei toda a técnica, deixei o Heraldo assim, eu vou para a cena. Então, e isso era no Centro Social Urbano. Então, eu entrei aonde ficavam as roupas, né, o figurino, e coloquei uma roupa de polvo. E fui para a cena. Eu me lembro, inclusive, que quem estava em cena na ocasião era a Laís. E ela fazia Maria. E foi praticamente uma aparição, porque eu surgi na frente do elenco. E num primeiro momento, o elenco não sabia quem era aquela pessoa. Que ele via sempre a paisana e, de repente, via a pessoa vestida, né, como um personagem da época e passando orientação. Então, no primeiro segundo, assim, vem que coisa louca é essa, né? Mas eu estava realmente preocupado e passei a conduzir a direção do espetáculo ali junto com o elenco, né? Inclusive o Anderson Jung, que na época era o Jesus Cristo, e eu passando a orientação de como tinha que ser a ressurreição. Porque naquela ocasião ele subia no andaime, e eu falei, não vai ter, com chuva, não, melhor não fazer. Então nós adaptamos a cena da ressurreição assim naquele instante, né? Ou seja, e o teatro é isso mesmo, né? É a gente estar o tempo todo alerta, atento, porque é ação, né? O teatro é um espetáculo que é assistido enquanto ele se realiza. Essa é a arte dramática, né? Então, isso é um fato curiosíssimo que eu guardo comigo. Sem contar as situações, por exemplo, às vezes, que agora eu acho graça, mas que na ocasião não, porque eu sempre ficava assim, meu Deus, agora é a Santa Ceia. Eu sempre contava os apóstolos, porque já chegou a ter Santa Ceia de que um apóstolo não entrou, por exemplo. Perdeu a entrada, né? Ou então, de repente, a Santa Ceia já começou, depois chega um outro, depois de Judas ainda. Que aí, né, tem o Judas que trai o Jesus e tem aquele que trai a direção, porque entra atrasado. Ou então alguém entrou. Da vida real, né, Almir? Pois é, porque tem gente, por exemplo, que às vezes entra nessa atenção, nossa, fulano não entrou. Por N razões, né? E às vezes e acaba tomando, né, uma iniciativa, né? E entra, e depois a outra pessoa entra. Aí eu falo assim, nossa, tem mais pessoas. Mas, enfim, tudo isso faz parte de um processo, né? Eu me lembro uma coisa muito assim também, que a gente trabalhou uma vez com uma pomba na cena do batismo. A Marcela Isler, que cresceu no teatro como você também, né? Verdade. A gente trabalha aí, eu te conheço há quase 20 anos, né, Paulinha? Sim, Almir, acho que o ano que vem a gente vai completar aí
2 décadas de amizade. Veja só. Não é? E é uma honra para mim, fico felicíssimo. Igualmente. Gente, de desde todo esse processo. Nossa, você foi minha aluna e agora está neste lugar, né? Sim, então, para exato. mim, é muito legal ver. É muito, muito legal mesmo. E aí a Marcela Isler, né, com o Paulo Delfino, filho da Karine, e ele fazia... Ele tinha que pegar uma pomba e jogar a pomba na hora do batismo. E a pomba escapou antes das... Porque é um animal. Eu sempre tenho, né, um receio de trabalhar com animais. Né? Porque eles têm o tempo deles, a gente tem que respeitar. E a pomba escapou antes, mas a cara dele olhando para Marcela pedindo socorro, né, por conta da pombinha que tinha escapado antes, assim, e eu não podia fazer nada, mas eu tenho esse semblante dele até hoje guardado, né, na memória. E também essas questões, assim, por exemplo, de stand-in, né? O espetáculo, o Via Cruz, ele é grandioso, tem muita gente e eu sempre sugeri para o elenco, olha, fiquem alerta, fiquem em estado de alerta, porque pode faltar alguém, pode acontecer um acidente, imprevistos acontecem, né? E aí sempre, às vezes, tinha que colocar alguém porque alguém se machucou, que rolava escada, por exemplo, né? Esses acidentes de bastidores, de backstage. Então tinha que entrar um stand-in. E uma vez eu fiquei super preocupado porque o Renato Monaro, numa certa ocasião em que fazia Jesus, ele machucou o ombro. E aí ele precisou ser levado para o hospital, a gente não sabia da gravidade. Eu falei, Jesus amado, eu não tenho stand-in, literalmente. Amado, né? Eu não tenho Jesus para fazer stand-in para Renato, como que a gente faz? Né? Mas ainda bem que não foi nada grave, ele pôde continuar e concluir a temporada, mas foi assim, outro caso. Eu estou segurando o celular, gente, não sei se deve estar ruim a imagem, mas peço desculpas aí quem está nos acompanhando por isso, tá? Eu fico mais confortável. Eu fico mais confortável segurando, eu me sinto assim na atividade. Sempre assim, hein? Com o Almir é desse jeito, é na atividade, né? Vocês perceberam, né? Almir, você só contou clássicas. Eu, como estou no elenco há tantos anos, eu me lembro de todas. Simplesmente me lembro de todas. Assim como você está me dizendo, né? Que tem a memória, né, do Paulo, do semblante dele. Eu me lembro da cena, de você entrando em cena, né? Caracterizado ali, enfim, né? Toda aquela situação. E dessas coisas, né? Desses acidentes que acontecem. E são memórias, né? Que a gente leva aí. Claro, a gente tem as memórias do que acontece, né, para a plateia. Mas essas memórias de bastidores a gente leva para a vida, né, Almir? Eu particularmente adoro. Bom, enfim, eu estou no lugar que eu amo, que é a artes da cena, né? Então eu gosto de estar em cena, eu gosto de estar no backstage, ajudando na contra-regragem. É o meu lugar, eu sinto confortável em todos eles. Tanto é que no projeto Via Cruz eu passei por vários, né? Então eu acho que é isso mesmo. O nosso fazer, o nosso ofício nos coloca em vários lugares dentro da arte da dramática, né? Então é muito bom poder experienciar isso. E a gente, claro, para mim tudo faz parte do meu ofício. Tudo faz parte dos erros, os acertos, né? Enfim, esses imprevistos, aquilo que acontece redondinho, dentro, né? Como previsto. Enfim, faz parte do nosso ofício. Almir, falando em ofício, eu quero deixar aqui o recadinho da Laís, tá? Várias pessoas interagindo com a gente aqui na conversa, tá? E a Laís falou que tive o prazer, você mencionou, né? A Laís que esteve em cena já também com vários personagens, hoje está na coordenação do projeto, disse, tive o prazer de participar como atriz, sendo dirigida por você, Almir. Um dos responsáveis por me fazer ficar apaixonada por este projeto. Pois é, hoje a Laís também, como eu vi como aluna da Adriana Costa, na ocasião, colega de JP Antunes, de cena, e de formação, colega de JP de Copa e de Cruz, né? Enfim, e aí hoje é minha colega de sala, também é um grande orgulho, porque o que eu fui fazendo um pouco dentro desse projeto é um pouco de escola, né? A gente teve Com certeza, Almir, deixando legado, né? Revelados, né?
E eu acho isso tão importante porque, assim, descobrir dentro de projetos culturais potencialidades, né? Pessoas potentes, pessoas capazes, né? E que possam conduzir isso com maestria. Hoje, você, por exemplo, é proponente do projeto, e que eu tive que ser algumas edições, Laís foi. Então, assim, eu me sinto cerceado, cercado por pessoas muito competentes, eu acho que o projeto está em boas mãos. E isso, na verdade, foi um pouco do legado que eu deixo, né? Porque foi na minha direção que a gente criou a equipe de produção e que se mantém até hoje, né? É claro que com mudanças e que isso também faz parte. E eu fico muito feliz quando eu ouço, por exemplo, eu comecei a minha carreira hoje, que às vezes nem está mais no ofício das artes da cena, mas se começou a profissão que exerce dentro do projeto. Então, isso... Claro, a gente tem vários exemplos assim, né? E fico feliz. Pois é. Então, ou seja, eu fico feliz quando você diz que será uma série de lives e aí que vocês vão mostrar isso, né? Então, e é importante para a comunidade saber disso também, porque o projeto Via Crucis, quando se vai assistir e ver aquele resultado, é o resultado de algo muito maior. Né? O resultado, o processo para a gente que está lidando com isso é muito mais interessante, é muito mais construtivo, porque a gente leva isso para a vida. Então, tenho certeza que a gente vai ver aqui exemplos e pessoas que podem se inspirar. Ontem mesmo, anteontem, né, que você entrevistou o Alessandro e falou daquele garoto, né, teve uma intervenção, acho que da mãe, dizendo que tem um filho que gosta de iluminação. Sim, sim. Então, o Via Crucis é isso, não é só trabalho para ator, para atriz, é um trabalho para a vida, né? É o começo para muita gente. E acho que esse também é o legado do projeto Via Crucis Santa Bárbara. É um trabalho que é feito pela comunidade, para a comunidade, e que dá a oportunidade das pessoas experimentarem esse exercício, né, do ofício de interpretar. Eu acho isso tão importante porque tanta gente que quer ter essa oportunidade não tem, e aqui a gente, em Santa Bárbara, a gente tem, e um projeto que é muito potente, é muito robusto. Então é uma experiência muito singular, né, com a sua especificidade, sabe? Então eu acho que isso é genial. Então que as pessoas tomem isso como uma oportunidade de experimentar e se inscrevam nesse projeto, se não for para atuar, né, que seja para participar de alguma forma na produção, porque vai descobrir coisas extraordinárias, eu tenho certeza absoluta disso. Almir, olha, ficaria aqui conversando um tempão contigo, porque é sempre muito bom, né? É sempre muito divertido. Mas eu acho que assim, as mensagens principais você passou, né? Que é um espetáculo da comunidade para a comunidade, e que eu acho que durante a sua atuação como diretora, assim, isso ficou muito latente, dessa questão das oportunidades, né? Eu me lembro muito bem disso, da gente trabalhar bem essa questão, né? Que ele te permite N possibilidades ali, né? Eu, inclusive, também tive tantas experiências, tantas oportunidades em cena, nos bastidores, e eu tenho muito a te agradecer, sabe? Eu me lembro daquela menina, sabe? Lendo aqueles textos lá em 2013, eu também! Né? E aliás... Estamos bem, de memória estamos bem, então, né? Que bom, viu? E detalhe, para quem não sabe, Paula Martins já assinou o texto do Via Crucis. Sim, verdade. Daquele meu jeitinho, né, Almir? Nada, um trabalho, não, né? Com muita competência. Com muita competência foi. Pois né? Exato. E é isso, né? O Denis Espanhol, que hoje tá, né, como roteirista, como dramaturgo, ele também, né, foi do elenco, fez várias coisas. E eu acho que esse é o legado principal que você deixou. E eu acho que a gente, assim, enquanto espetáculo, tem muito a te agradecer. E que bom, Almir, que bom que você tá ali, ó. Né? Sim. Estampando os cartazes, né? Que você... Que cara é aquela, hein? Que cara é... A cara de um bom ator. Que cara é aquela, a cara de um baita ator. É isso. Obrigado.
É um lugar também que eu gosto de estar, gosto de ser dirigido, me sinto honrado e feliz por ser dirigido pelo Otávio, né? Eu agradeço muitas palavras de Laís, mas assim, eu tenho também um carinho pelo projeto, porque eu sei que ele é tratado com muito apreço, com muita competência, e estar na condição de ator, né? À mercê de um bom diretor é uma escola. Então, assim, é uma experiência muito. Aproveito para agradecer. O Otávio vem na sequência, né? Ele Foi até muito te mandou um feliz abraço aqui ontem. também, ó. Ah, Almir, grande artista, amigo e ser humano. e ontem foi muito legal também o trabalho com ele. Então, que bom, fico muito feliz, viu? A gente está retomando, vamos retomar mesmo, vamos se vacinar, vamos respirar. A gente viveu aí um momento em que respirar estava muito perigoso, ainda por incrível que pareça, né? A gente que vem de um sopro, né? Que viveu um sopro. E às vezes respirar é perigoso, mas então vamos se cuidar para poder respirar com segurança, né? É E poder isso. respirar junto. É isso, Almir. Obrigada. Obrigada pelas Eu que mensagens. agradeço. Obrigada pela participação, viu? Imagina, estou Continua aqui com a sempre. gente também, tá? Pode Ah, continuar aí no bate-papo também. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui no chat, tá? vou E a estar gente aqui a coloca francesa. Isso! Sai a francesa, mas dá uma espiadinha aí de vez em quando. Abraço, gente. Obrigada. Tchau, Beijo. Almir. É Tchau. isso, gente. Fiquem conosco que temos mais uma participação. E é ninguém menos que o Otávio Delaneza, o nosso atual diretor. Ele que esteve com a gente ontem, falando muito sobre a direção de um espetáculo teatral de grande porte, como é o Via Crucis. Eu quero agradecer a todos vocês que entraram, deram uma passadinha, os que estão conosco até o final. Muito obrigada. Essa sequência de lives, ela foi realmente produzida pensando em todos vocês, pensando em ser uma oportunidade para que vocês possam dialogar e falar conosco aqui, ó. Tô vendo várias mensagens. A Sandra falando das oficinas do Otávio, de corpo, direção. Amanda, um abraço, Amanda! Que saudades! Falando um querido. Alejandra, maravilhosa. Amo vocês, adoro. Já é isso, gente. Muito obrigada aí pelo carinho. E deixa eu agora chamar o nosso diretor atual, né, gente? O Fer, meu amigo, um abraço. Obrigada pelo carinho. Será que o Otávio está aqui com a gente? Vamos mandar um oi para ele entrar aqui também. Alô, Otávio! Vamos lá? Agora é a sua vez. Chegando junto novamente, senhor Otávio Delaneza. Voltei! Oi! Tudo bem? Tô de volta. Bem, de volta, já está se tornando o quê, ó? Uma praxe. Pois é. Batemos um papo aqui, ó. Ô, Otávio, muito obrigada pelo carinho, pela presença novamente. Lembrando que o Otávio, gente, é diretor, ator, arte educador, tá? Ele é especialista em direção teatral e artes da cena. Graduado pelo Centro de Artes e Educação Célia Helena e Escola de Teatro Everton de Castro. Ele já fez muita coisa, já fez o musical dos 200 anos em Santa Bárbara. Ele participa da CIA Arte Móvel desde 2009, onde é diretor de 6 dos 7 espetáculos em repertório. Nada mole, hein, gente? 7 espetáculos atualmente, a CIA Arte Móvel, que é da nossa cidade, que é da gente também, né? Que é um legado também que Santa Bárbara do Oeste proporciona aos seus moradores. Boa noite, Otávio! Seja bem-vindo mais uma vez com a gente! Boa noite, Paulinha. Gostei tanto de ontem que resolvi voltar hoje. Ai, maravilhoso, fantástico. Convite para os próximos. Ô, Paulo, que delícia ouvir Jerônimo, Farid, Almir. Passa, assim, uma retrospectiva na minha cabeça. Passa, sabe, todos os flashes, momentos, sendo dirigido pelo Jerônimo, com o texto do Farid, que era muito próximo, né? Também a montagem, as palavras de carinho, assim, muito obrigado. O Almir, né? Que hoje tenho o prazer de dirigi-lo no espetáculo Via Crucis. Então, assim, é muito bom ouvir, muito bom saber que estamos em rede, sabe? Que nós estamos em conexão.
Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Os legados são passados, como o Jerônimo disse muito bem, né? Vem deles, a experiência vem deles, a gente vai somando com a nossa e amanhã sou eu que estou passando meu cetro para alguém também. E assim segue a vida. É um prazer imenso estar aqui, Paula. Otávio, você mencionou, né, toda essa trajetória. Você tem toda essa trajetória, a gente falou sobre isso ontem. Você começou no elenco lá em 98, passou algumas edições, saiu, voltou na edição do Almir e atualmente é o diretor. De que forma toda essa experiência, né, que você viveu contribuiu assim para esse seu olhar enquanto diretor? Ô, Paula, isso tem a ver um pouco com o que eu disse ontem, sabe? Eu cresci na arte com poucos estímulos, mas com vocação, né? Então, assim, essa vocação é que me levava, e que me leva, e que me levou a ser o artista que sou hoje. Lógico, tendo a felicidade de encontrar essas pessoas no meu caminho que foram fundamentais para a minha formação, né? E a busca assim, de sempre, né? Sendo sempre esse curioso, essa pessoa que quer conhecer, desbravar mundos. Esse é o grande segredo para a formação de um artista, né? Então, acredito que eu fui muito feliz com essas pessoas que puderam cruzar assim, a minha trajetória e dar assim, sempre de muito carinho, dar de si para mim, sabe? Doar. Eu acho que essa palavra doação era muito importante para nós. E todos esses artistas contribuíram para o Otávio de hoje, né? Então, por isso eu agradeço, tenho imenso carinho e agradecimento a essas pessoas, ao Almir, ao Jerônimo, ao Farid, né? Dentro falando do Via Crucis, e outros tantos que me fizeram assim, ser o Otávio de hoje, e os que eu busco, né? E os que já não estão aqui, os que já morreram, porque também, isso é importante falar, que a nossa formação, a nossa formação enquanto ser humano, ela não está só nas buscas ou nesses caminhos cruzados em vida, né? A gente bebe muito daqueles que já se foram, né? Dos nossos ancestrais, com os nossos avós, né? Então, acho que tudo isso, se o ser humano, se nós somos ligados e somos conectados com a natureza, conectados com o outro, a gente consegue absorver da vida, absorver dessas pessoas que o universo coloca para nos ensinar, para nos transformar. Se nós estivermos ligados nisso, com certeza a gente chega num lugar onde o nosso ser humano vai ser sempre muito apurado, muito sensível, sabe? Então, acho que eu tenho certeza de que eu pude aproveitar as pessoas que passaram pelo meu caminho e sugar o melhor delas e oferecer o melhor de mim também. E olha, você falou de pessoas que passaram pelo seu caminho. Tem várias que estão aqui conosco, ó, mandando um abraço maravilhoso. Otávio é genial. Olha isso, ó, hein? Genial, Cabeça. calma. Muita saudade. Amanda dizendo, passa um filme na cabeça da gente. Amanda, olha, linda. Muito bom, Otávio. O pessoal aqui comentando. Gustavo Volta, Amanda. Volta, Amanda. Fica a nossa campanha aqui, verdade. Cadê a Amanda, hein? Agora a mãe. Amanda mãe. Amanda mãe. Volta aqui, Amanda. Vamos voltar a fazer parte. E, Otávio, você também, assim, eu acho que quando a gente fala de Via Crucis, você imprimiu uma visão muito artística para o espetáculo, né? Uhum. Uma visão, assim, em relação a toda essa questão da cenografia, de figurino, do elenco. Você trouxe essa característica sua, assim, né? Por que esses aspectos, eles são tão importantes para o espetáculo, no seu ponto de vista? Você diz aquilo que eu trouxe para o espetáculo? Sim, toda essa evolução e essa marca que você trouxe mesmo, né? Acho que de profissionalismo, de cada vez mais buscar esse desenvolvimento do espetáculo. Como o Almir disse muito bem, o espetáculo ele já teve desde o seu início, o seu nascimento, uma grandiosidade muito, muito especial aqui, né, para o nosso município.
com uma direção bem apurada, com cuidado com figurinos. O Jerônimo falou dos figurinos e realmente eram lindos na época. Eu ficava encantado porque eu estava... Era meu primeiro espetáculo como ator numa superprodução, né? E realmente... Então o espetáculo começou muito potente em Santa Bárbara e quando o Almir pega, ele consegue manter o nível do espetáculo. E quando eu fui convidado, existia uma responsabilidade muito grande em não perder toda essa qualidade, né? Em não deixar que o espetáculo caísse de nível. Então eu tinha que, no mínimo, manter o que já vinha sendo feito. Então, quando eu assumo o espetáculo em 2013, lógico, cada diretor tem uma visão, cada artista olha para uma obra de arte com os seus olhos, né, da sua forma. E quando eu pego Via Crucis, eu preciso, obviamente, colocar as minhas mãos, os meus dedos precisam estar ali estampados, as minhas digitais precisam estar no espetáculo. E a partir disso, eu começo a trazer o meu olhar para a montagem, né? A partir da minha visão sobre Jesus, da minha visão do teatro, da minha visão desse encontro potente entre espectador e espetáculo. Então, eu começo a pensar no espetáculo mais como um encontro, como um evento, eu não gosto da palavra evento, mas como um acontecimento, né? Um acontecimento no nosso município que possa atrair pessoas, né? E que possa transformá-las. Além de ter a história, como, né, a mensagem, mas também ter o seu momento de contemplação, o seu momento de apreciação da arte. Nós precisamos cada vez mais colocar a nossa arte em evidência, chegar nas pessoas. Né? Acho que o Jerônimo e o Farid disseram que a gente precisa ir onde o povo está. Milton já dizia isso. E a gente precisa realmente ir onde o povo está. Para isso, eu preciso trazer elementos que possam dialogar, que possam encantar essas pessoas. As pessoas precisam de encantamento. O encantamento é uma palavra muito importante para quem trabalha com arte, para quem desenvolve as suas obras artísticas, cênicas, né? Então, quando eu pego o espetáculo, eu preciso primeiramente trazer o encantamento. Né? Não que não existia, mas eu precisava colocar o meu encantamento na obra, as minhas digitais, a forma com que eu via esse trabalho, com esse encantamento. E aí eu começo então, a trazer elementos que possam encantar. O primeiro elemento que eu trago para o espetáculo, quando eu assumo, é preencher o espaço cênico de areia. Né? Por quê? Porque eu precisava que o público, o espectador, tivesse deslumbrasse ali um pedacinho de Jerusalém, um pedacinho de outro espaço que não fosse o CSU, que eles vissem um recorte do espaço onde poderia acontecer aquela história. Então, quando a plateia chega e ela percebe que há um espaço grande tomado por areia, ela automaticamente já é transformada, já é encantada e já é redirecionada a um outro espaço que não seja o CSU. Né? Essa questão de espaço é muito importante para mim. Né? Como diz muito bem, como estuda Peter Brook, né? O nosso diretor importantíssimo, que fala essa questão do espaço. Então, quando eu entrei, assim, a primeira coisa, eu quero transformar o espaço. Eu quero que a plateia entre, né? Eu quero que o espectador entre e a partir de sentar na arquibancada, ele já possa começar a construir a sua história a partir desses elementos. Então, a primeira coisa foi essa. E depois, trazendo cada vez mais elementos que pudessem trazer o pensar, trazer o encantamento, né? Com figurinos, com coreografias. A coreografia foi outra coisa também que eu inseri no espetáculo de forma bastante precisa, porque eu também tenho uma paixão muito grande pela dança. A marca sua, com certeza. Pois é. E o movimento em si, né? A dança, ela está em comunhão com o teatro todo o tempo.
Então, essas duas coisas são uma das qualidades que eu trouxe para o espetáculo quando eu assumi lá em 2013, né? Tem outras coisas, mas Com acho certeza. que essas duas são bem fortes, assim. E a poesia que já existia, que eu apenas reforcei, né? Eu apenas ampliei um pouco mais esse olhar para a poesia do espetáculo. E deixar claro aquilo é teatro. Nós não queremos evangelizar com o espetáculo, a gente quer fazer uma obra de arte. Então, assim, quando a plateia senta, ela sabe que aquilo tudo é mentira, aquilo tudo é um faz de conta, e mesmo assim eu me emociono, eu choro, eu me encanto, e eu quero voltar no dia seguinte. Então, essa é uma das nossas prioridades, assim, como diretor e encenador do espetáculo Via Crucis. E com certeza são marcas muito intensas, assim, né? Essa coisa da coreografia é brilhante, é linda, ela é envolvente. E eu acho que isso você, né, conseguiu trazer, assim, é uma das coisas mais belas, porque a gente, no final das contas, tá mesclando as artes e compondo uma coisa ainda maior, né, Otávio? A gente está Uhum. agregando, assim, né, um pouco de cada arte, e aí a gente também, dentro do que a gente estava falando com os outros diretores, a gente vai descobrindo novos talentos, e aí os atores, além de encenarem, eles podem agregar com a dança. Então, eu acho que isso é uma característica muito interessante, assim. E falando um pouco nessa linha, Otávio, eu queria que você falasse assim para o pessoal que está acompanhando quais são as dicas que você daria, né, para quem deseja fazer parte do Via Crucis. Que ame teatro, porque é uma obra teatral, que goste de teatro e que gostaria de ter uma experiência, uma vivência dentro da arte, das artes cênicas, né? Porque o espetáculo propõe essa oportunidade de ter contato com a dança, ter contato com o teatro, ter contato com a cenografia, com a pintura, com a iluminação, com o encontro com o público. Eu acho assim, quando começa a fazer o Via Crucis, quando eu percebo que as pessoas começam a se inscreverem, eu percebo uma ansiedade, sabe? E aí quando começa o processo, eu percebo que há uma brochada em alguns, porque eles percebem que a coisa é séria. Sabe? É um sério gostoso, assim. Porque eles começam a ver que tem direção, de repente chega o figurinista, de repente chega o cenógrafo, e eles não têm essa dimensão toda. Né? Então, assim, você que ama teatro, agora estou falando para os nossos... como pode dizer quem está no... O que é? Não é ouvinte, é o quê? Espectadores. Espectadores. Para os nossos espectadores. Você que ama teatro e quer ter uma experiência teatral, cênica, artística, você deveria começar pelo Via Crucis. Porque ali você vai ter contato com 100, 120 atores, pessoas que amam teatro, que gostam de teatro. Você vai ter o contato com uma grande produção, que não é para qualquer um. Poucos atores atores profissionais, têm essa experiência de estar na sua produção, apresentando seu espetáculo para 2, 3 mil pessoas, né? Que isso também é algo fantástico, que eu invejo os atores, porque o diretor nunca deve invejar os atores, mas nesse momento eu invejo, porque eu sei o que já passei por isso, Sim. O que é entrar naquela arena e receber energia de 2 mil pessoas te olhando, sabe? Viajando com você, isso é muito forte, isso é muito potente. Eu acho que todo mundo deveria experimentar. Então você que gostaria de ter essa experiência, se inscreva no espetáculo. Façam parte desse trabalho, em especial Via Crucis, porque com certeza será inesquecível. Assim, né? Não sei se respondi, mas façam parte. Você respondeu. E eu acho que é a paixão que a gente falou ontem, né, Otávio? Tem que ter. É o brilho nos olhos, assim, né? E passar por essas etapas todas, né? A gente tem aqui o pessoal que está acompanhando. Quero mandar um abraço para a galera que está com a gente. Olha aqui, ó. A live até acabou se estendendo um pouquinho. O pessoal tá firme e forte aqui, hein? Bonito de ver, hein? Ó, a Sandra falando aqui, ó. É puxado, mas no final a gente sente falta. E é isso. É isso mesmo, né? Ó, a Neuza tá dizendo, tanto quero voltar no outro dia para assistir, tanto querer voltar, né?
no outro dia para assistir, me motivou a entrar para o elenco do espetáculo e quero continuar fazendo parte. Muito bem, ó. É isso aí, Neuza. Que bom saber que o nosso espetáculo te tocou dessa forma. E fique ligada, porque logo a gente vai falar aí também sobre a abertura das inscrições. O Otávio já tá aí, ó, já tá se preparando, já deu esse spoiler ontem pra gente, e já tá em todas as pesquisas, porque logo o espetáculo, né, claro, a gente sempre segue as orientações e a gente vai fazer isso, claro, seguindo todas as medidas de proteção contra a Covid-19, mas a informação que a gente tem até o momento é que sim, a gente vai conseguir realizar a edição de 2022. Uhul! E que assim permaneça, né? Ó. Né? Ô, Paula, é importante falar também do número do WhatsApp para quem quer receber informação. Sim, é verdade. Vamos falar assim do número do WhatsApp, tá? Lembrando que daí a gente vai mandando as informações, vocês vão ficando por dentro e nós temos um número de WhatsApp do espetáculo Via Crucis, tá? É o 19 99154 6908, tá? Esse é o número que a gente vai mandando as informações. E aí, assim que as inscrições forem abertas, a gente vai falar aqui para vocês e vocês vão poder fazer pelo site. Deixar, né, as informações e tudo mais para poderem participar conosco. Otávio, quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar com a gente. Eu só queria falar, eu só queria também contar alguns momentos engraçados. Você não perguntou para mim. Então vamos terminar com momentos engraçados. Essa é a coisa mais legal que a gente tem. A contribuição mais legal que a gente tem. Pessoal, para encerrar, por favor, fala pra gente o que você lembra, né? Tá bom. Na verdade, eu não acho tanta graça porque eu sou dramático, né? Eu sou pisciano, ascendente em câncer. Então, assim, eu sou sofredor. Tudo eu sofro muito. Nasceu pra sofrer. Quem não, né? Tô brincando, viu, gente? Eu sou canceriana e tô feliz aqui, hein? Ó. São momentos lá dentro de nós. Viu? Mas já que todos contaram, eu também quero contar aqui duas historinhas para vocês verem que as coisas acontecem e, como ele falou, a gente aprende com tudo isso faz parte do nosso ofício. Mas assim, o elenco ele é levado por um trabalho muito profissional, né? A gente pede isso. Desde da responsabilidade de chegar no horário, de ensaiar o espetáculo, de cuidar do seu figurino, de ter horário para tudo, de dormir cedo para a apresentação no outro dia, não ficar na balada até tarde. Enfim, a gente segue todas as dicas para que o ator possa estar inteiro nas apresentações, nos ensaios também. A gente sai domingo de manhã, enfim. Mas nas gravações, ele sempre tem esse olhar para a direção com muito respeito. E eu acho isso muito bacana. Né? E aí nas gravações do Via Crucis, eu fico regendo mesmo. Eu fico em movimento, eu peço para o ator gritar, eu fico gesticulando como um bom descendente de italiano, eu não paro de falar com as mãos. E aí, numa das gravações, como eles estavam muito focados em mim, eu precisava que eles falassem mais baixo o texto, para dar uma emoção mais baixa. E eu comecei a fazer assim, para eles abaixarem o tom de voz. Quando eu olhei, estavam todos abaixados corporalmente, todos no chão. Eles não entenderam. Eles não entenderam que era para baixar o volume da voz. Estavam tão ligados que eu fui fazendo assim. Quando eu olhei, estavam todos rastejando no chão. Isso foi muito cômico depois. Até para mim, na hora, eu acabei rindo e descontraí, porque todos estavam no chão. Sabe? Saíram do plano alto da emoção e foram para o chão achando que eu estava pedindo para eles agacharem, para eles se rastejarem no chão. Olha, isso é que é o diretor que manda, hein, gente? Então, o pessoal obedeceu rapidinho, né? Mas foi muito engraçado, Paula. Isso foi inesquecível. Eu nunca vou esquecer disso. Tem um lado bom, né? De eles estarem focados, respeitando a direção. Mas tem o outro lado cômico que seria cômico se não fosse trágico. Mas esse caso não era trágico, não. Foi só cômico mesmo. E tem Paula, mais alguma lembrancinha para contar pra gente? Isso, eu tenho vários. Conta mais uma, então, vai. Tem a do blackout total, do CSU, né? Que no meio do espetáculo, parou tudo. Eu não sabia o que fazer. E os atores, isso não é tão engraçado, mas os atores muito espertos, eles congelaram. Sim, fantástico, de um jeito natural, né? De um jeito natural. Como eles estavam, eles pararam.
congelaram. E eu com medo. De eles sei lá, ficamos congelados demais, vou descongelar e vou embora. Eu desci no meio dos atores, eu comecei a falar no ouvido de cada um. Fique congelado, fique congelado, fique congelado. Ah, eu fique não congelado. sabia disso, olha. Não, eu passei no meio deles. Eu fui falando. Igual o Almir entrou em cena ali, ó. Porque eles acertaram, eles foram assim, primorosos em ficar congelados. E eu não queria que perdesse aquilo até voltar. E depois a iluminação voltou tal, e aí o espetáculo continuou. Mas eles foram assim, lindos e maravilhosos. Né? E é isso que eu chamo de atores atentos a tudo que está acontecendo. Sabe? E o outro congelou, congelei também. E ficou tudo ali, naquele quadro congelado. Foi lindo, foi um momento sublime do espetáculo Via Crucis nesse ano. E eu Você acho que lembra? mostra essa união. Né? Essa mostra união. essa sinergia, né, Otávio? Uhum. Eu acho que o espetáculo, ele oferece, assim, né? Ele proporciona, né? A gente entra numa mesma adrenalina e numa mesma energia ali. E a gente tem essa capacidade de, né, pensar parecido, digamos assim, né? Mesmo que nunca tenha sido falado, né? Sobre essa possibilidade. E no final das contas... me surgiu uma ideia que, ouvindo meus amigos, os meus parceiros, o Almir, o Jerônimo, o Farid, a gente precisa fazer um documentário sobre o Via Cruz, porque tem muita história já. Sim, né? Um documentário ou um livro. Alguém precisa comprar essa ideia e fazer isso aí, porque nós temos muitas histórias, né, que compõem o Via Crucis, além de um tempo, né, de realização que merece registro de alguma forma, além dos espetáculos, dos vídeos que já tem todo ano, mas um documentário, alguma coisa, sabe? Fica a dica aí pra produção, quem sabe. Fica a dica, com certeza. Né? Eu vou adorar, por exemplo, fazer parte desse projeto. Então você, como uma boa jornalista, uma boa jornalista, já escreve o roteiro e vamos fazer um filme. Vamos Bora! Bora! É o que a gente falou, né? Misturando artes, agregando artes, assim, né? Esse é o Via Crucis, né? Esse é o Via Crucis. 9 horas, meu bem. Muito obrigado. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação. Pessoal, muito obrigado. O Almir tá falando, ó. Concordo, Otávio. Muito bom, hein? A gente agradece pelo carinho, pela participação. Lembramos que as lives vão continuar, hein? Então fiquem ligados aí na nossa programação para ficar por dentro de tudo isso. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima. Tchau! Até, gente. Beijo! Beijo!